Boa noite a todas e todos e todes que estão aqui nos acompanhando em mais esse programa de saúde mental nas favelas e periferias. Nós estamos aqui hoje com a Patrícia Félix, como nos programas anteriores, e também com o Anderson Olli, lá do Complexo da Maré. Eu vou passar para eles daqui a pouco, para eles darem uma primeira saudação. E o nosso tema hoje é um tema muito interessante, no sentido de que ele vai falar daqueles problemas de sofrimento mental que a gente tem no dia a dia. São os problemas de sofrimento mental que, de uma forma ou de outra, todas as pessoas já enfrentaram. Por exemplo, formas mais leves de depressão, por exemplo, irritação, insônia, aborrecimentos do dia a dia, às vezes desesperança, às vezes sentimento de irritabilidade, de muita impaciência com as pessoas à nossa volta. Muitas vezes esse mal-estar se expressa no corpo, na forma de dor de cabeça, de dor de estômago. Então, são várias formas de sofrimento que são sofrimentos mentais, mas são sofrimentos mentais aparentemente mais leves do que aqueles sofrimentos mentais graves que nós conhecemos. E nós vamos aqui conversar sobre como esses sofrimentos aparecem no dia a dia da vida das comunidades e favelas e de que maneira também que a própria comunidade, as próprias pessoas podem desenvolver e já desenvolvem, nós sabemos disso, alternativas para lidar com isso. É quase como se fosse assim, quando você está muito aborrecido, desanimado, o que você faz? Aí a pessoa já vai te dar uma dica, dizendo, eu costumo fazer isso, e isso costuma funcionar para me deixar menos desanimado, menos triste, menos nervoso. Então, nós vamos aqui falar sobre essas estratégias. E uma dessas estratégias mais importantes é justamente a atividade cultural, a arte, o lazer, os encontros. Então, esse programa é um programa que vai falar sobre os encontros, o lazer, a criatividade, etc. Então, eu vou passar a palavra para a Patrícia, para que a gente começar a abordar essa questão, e depois eu vou apresentar para vocês o Anderson lá do Complexo da Maré. Nós temos como convidado também o Maurício Soca, que é um líder comunitário da Rocinha, que todos conhecem, e que tem um trabalho cultural extremamente importante. Mas ele está, aparentemente, com uma dificuldade mesmo, e talvez chegue mais tarde ou não possa vir. Mas a nossa ideia era falar também desse projeto cultural da Maré, que é muito rico. Então, muito obrigado a todos pela presença. Vou passar, então, agora para Patrícia Félix, que está sempre conosco aqui nesse programa da saúde mental nas favelas e periferias. Tem que ter saúde mental, né, Patrícia? Tem que ter saúde mental. E tem uma coisa que nós, das periferias e das favelas, temos a resistência. Essa resistência vem muito desse autocuidado, né? E esse tema de hoje, porque quando a gente traz a ansiedade, o medo, a insônia, e aí a gente não pode falar da pandemia, não deixar de falar da pandemia, a gente não pode deixar de falar o quanto que a comunidade, as comunidades, principalmente eu vou falar do Rio de Janeiro, elas estão sofrendo essa pressão, né? A gente ainda tem um governador que teima em não respeitar uma decisão do STF e teima em fazer a ação de política pública dentro das comunidades. Aí nós tivemos aí com 28 mortos, 29 mortos em Jacarezinho, inclusive de um policial. Então, falar da saúde mental dessa população, de como que a população está se reinventando dentro desse caos já instaurado pela pandemia, pelo histórico que a gente já acumula da negligência do Estado, né, na questão do autocuidado da população negra, da população periférica.
Então, assim, quando a gente senta aqui agora e conversa com o Anderson, o Soca não está, mas a gente que frequenta a Rocinha, que estive lá no projeto da Rocinha, a gente vê o alento que dá essa organização a partir do próprio favelado, da própria liderança. Então, é nisso que a gente acredita, Pedro. Eu estou muito grata de estar aqui, agradeço mais uma vez, eu estou sempre vindo nesse programa e eu acho não, é de suma importância, porque a saúde mental é como eu falo sempre, né? A gente ficou muito tempo achando que a terapia era uma coisa classista, era para uma determinada classe social, e não, aí a gente vê que a depressão atinge, e a galera da favela aí a gente tem que cuidar, e a gente tem que se amar mesmo, e estar junto nessa construção aí da saúde mental coletiva da nossa população. Obrigada, gente. Boa noite. Bom encontro aí para gente. Obrigado, Patrícia. Então, vamos rodar um pouco aqui a palavra para a gente falar sobre essas estratégias. Então, o nosso tema, e quem quiser fazer perguntas, tem lá os nossos companheiros aqui que estão anotando as perguntas para poderem circular por aqui. Eu vou passar a palavra agora para o Anderson Olli. Eu mesmo vou apresentá-lo, viu, Anderson? O Anderson, ele é estudante de letras, ele mora lá no Complexo da Maré, ele é ator, trabalha como ator, e ele tem trabalhado também, nos ajudado lá ele é estudante da UFRJ, em um projeto que é um projeto que se chama Rede Stamira de CAPES. Pode apresentar. Frente Stamira de CAPES, e ele tem nos ajudado, quer dizer, ele se incorporou recentemente, né? Mas você completa a sua apresentação. Eu queria, Anderson, né, era ressaltar isso de você ser um jovem morador, né, da favela da Maré, que também é um estudante, que também trabalha com a arte, tem um projeto de arte, e que na pandemia agora a gente sabe das dificuldades, como a Patrícia já falou. Anderson, pode falar à vontade. Com a palavra, Anderson. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Então? Estamos ouvindo, estamos ouvindo. Excelente, excelente. É um prazer estar aqui, né? Eu sou o Anderson Olli. Eu sou estudante de letras, né, da UFRJ. Trabalho com teatro e com arte, né? Me considero um artista. E é muito importante a gente falar sobre essa temática, né, da saúde mental, principalmente pensando a periferia e a favela, né, que já é esse lugar que historicamente já sofre por muitas vulnerabilizações, né, históricas, e a arte, né, o teatro, todas essas ferramentas, né, essas manifestações culturais que ocorrem na favela, né, aqui na Maré, são ferramentas que promovem saúde, né, promovem saúde mental, né. Quando eu faço teatro, né? Eu sou ator, mas eu faço teatro, né? Eu gosto do palco, gosto de estar fazendo teatro, né? Mas a gente costuma falar que no teatro a gente consegue trabalhar todos os sentidos, né? Consegue trabalhar sentidos sensoriais, né? Como a gente pensa, né? A visualidade, a audição, o olfato, o tato, né? E nesse momento, né, de pandemia, que a gente está isolado, né? A gente não pode mais frequentar o Museu da Maré, que é a minha casa, né? Onde eu faço teatro, né? A gente fica, né, a gente sente uma pressão, né, a gente necessita, né, eu acho que todo mundo necessita colocar para fora, né, as suas angústias, as suas dores, é uma forma de gritar, né, eu acho que a arte é essa forma, né, e existem inúmeras possibilidades, né, tem o slam também, a galera da Maré é muito famosa pelo slam, né, que é aquela poesia rimada, cantada, né, que faz aquela roda cultural, então a gente pode pensar, né, essas manifestações enquanto, sim, promotores, né, de saúde mental, né, promotores dessa sociabilização desses jovens no território, né, que estão em busca, né, de buscar também alternativas de mais oportunidades, né. Eu acredito que esses processos artísticos são processos também de formação, né. A gente, desde adolescente, né, eu chego na Maré. Voltando aqui para me apresentar, né? Eu sou de uma pessoa da Paraíba, chego na Maré adolescente com 16 anos,
E aqui eu consigo fazer um teatro, né? Eu sempre fico me questionando assim, né? Se em todas as favelas e periferias do Brasil tivessem centros culturais, eu tenho certeza que a realidade seria diferente, né? Porque é por meio dessas ações, né? Essas ações que pensam o lúdico, que pensam a criatividade, né? A gente precisa também trazer um pouco, né, desse sentimento, né? Que é que é pensar artisticamente, né? Durante a pandemia isso tudo foi minimizado, a gente não pôde explorar tanto, né? E eu fiquei pensando aqui numa questão, né? A gente está falando muito de depressão, muito sobre ansiedade e estamos muito aflitos, né, com esse momento que já se foram embora várias vidas, né? E a gente também tem as violências nos territórios, né? Mas a ansiedade é a gente não estar bem nesse momento, né? A gente sempre está almejando o tempo futuro, né? Não esse tempo de viver nesse estado, né? E eu acho que nas manifestações artísticas, né, seja ela quais for, a gente consegue estar presente, né? Porque nós, enquanto humanos, nós somos sociáveis, né? A gente vive em sociedade, né? Nessa socialização, e a gente se conecta com as realidades, né? Com as obras, com tudo, né? Então é muito importante a gente pensar esse movimento artístico enquanto promotores de saúde também, né? E eu estava lendo aqui um texto, né? Eu fui ver, né? Sobre o que era saúde, né? Esse conceito de saúde, né? Para a OMS, né? Então a saúde ela é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade, né? Então é justamente isso, né? É pensar essa sociedade a partir também dessas ações que pensam, né? Pensam artisticamente e conseguem trabalhar também esse lúdico, essa criatividade, conseguem colocar para fora, né, essas dificuldades, né? Porque nem toda dor, toda dificuldade a gente não consegue expressar, né? Falar, né? Mas a gente conseguindo transformar isso em uma obra artística, em uma pintura, em um desenho, em um slam, em uma dança, em uma coreografia, em uma poesia, isso reverbera, né? Isso melhora, né? Eu acho que compartilhar isso faz muito sentido, né? Acho que é um pouco disso e a gente vai complementando aí. Obrigado, Anderson. Muito bom. Nós já temos até algumas perguntas que estão sendo colocadas aqui, justamente sobre a maneira como a população das favelas e periferias estão lidando com essa questão trazida pela pandemia, que é a questão, além do medo, não é isso? Além da morte, além do descaso das autoridades, tem a questão do isolamento mesmo, do isolamento social e tal. E as formas também de poder lidar com a questão do isolamento social sem colocar em risco a saúde e a vida dos demais moradores, né? Nós sabemos que boa parte dos casos que chegam à clínica da família, à atenção primária, que são casos com problemas físicos, de queixas físicas, muitos desses casos, boa parte desses casos, são expressões do sofrimento, da angústia, da ansiedade, da depressão, às vezes do desespero, do desalento. E então, eu acho que é importante, além do tema da cultura, que a gente possa aqui tematizar com os moradores das favelas e comunidades uma coisa que eles já sabem, mas às vezes é importante falar daquilo que as pessoas já sabem, que é valorizar o esforço que você próprio faz para lidar com o seu mal-estar e com o seu sentimento de angústia. Então, não só as atividades culturais, como foi falado pelo Anderson, não só as atividades também de congraçamento, de reunião, mas eu acho que existem formas que cada um desenvolve para poder lidar com essa situação do mal-estar cotidiano.
E a saúde, né? A saúde pública e a saúde mental tem que estar atenta ao fato de que ela não deve apenas receber essa demanda, ela deve também estimular que as pessoas procurem um autocuidado, procurem desenvolver ações que sejam ações que promovam o bem-estar. Nós chamamos isso de promoção de saúde. É importante também fazer não só o tratamento da saúde mental, mas a promoção da saúde mental. Todo mundo sabe disso, mas isso é uma coisa a ser dita, a ser repetida e mencionada para as pessoas. Eu tenho, Patrícia e Anderson, uma questão que está colocado, aqui lá no YouTube, que é do João Brum. O João Brum coloca a seguinte pergunta para o nosso debate aqui. Boa noite. Como vocês identificam a laje como sendo importante para a relação do dia a dia nesses tempos de isolamento social e pandemia? Muito bom. Fala aí, Patrícia. Fala aí, Patrícia e Anderson. Como que a gente identifica a laje, né? A Vila Vintém, ela não tem muita laje, porque a laje a gente vai ter muito na questão dos morros, né? Então, assim, a laje, na verdade, é o terraço da favela da Maré também, né? O terraço que a galera faz. Mas como que a gente identifica? É uma saída, é uma construção que a gente faz, é uma reunião, não só... E aí eu falo que é pela saúde mental, não é só uma reunião que a gente também só envolve cultura. A gente traz, através da laje, as temáticas sociais, culturais e também políticas. Não é à toa que o nosso governador, e aí a gente, sem voltar à política, mandou vir por cima dos drones, sabe? Porque a comunidade, através da laje, através da criatividade, dos campinhos de futebol, né? Através do esporte, da peladona, do rala-coco, que é o campinho que não tem grama, né? As crianças saem mais machucadas. O favelado que não tem a pereba, a marca da pereba no joelho, sabe? Então, assim, a gente vai ver a promoção do esporte através dos campinhos, a rala-coco, os encontros na laje, os encontros nos portões, né? E aí, quando você pega uma favela mais do asfalto, você vai ver na Baixada, você vai ver muitas crianças que estão ali brincando nos portões, aquelas crianças que brincam. E aí a Maíra, minha companheira do Conselho Tutelar da Rocinha, ela entrou aqui e ela falou: é muito importante a saúde mental. E o ECA, a Maíra, a criança tem direito ao esporte, ao lazer e à cultura. Então, eu adorei a pergunta da laje, eu acho que a laje é necessária. A laje é tão necessária para o favelado quanto o campo de golfe para o burguês. Eu acho que é isso. Acho que a laje ainda é um pouco melhor. Olha, eu concordo, viu? Eu tenho que concordar. Eu moro em Morro, né? Eu moro no Morro do Timbal, aqui na Maré, e já tive experiência de morar em uma vila, e aqui mesmo na Maré, na mesma rua, só que não tinha laje. E hoje eu moro na minha casa e tem laje. E a diferença é muito grande, é muito grande. Olhar do alto é muito bom, né? Tá lá olhando a paisagem, a gente consegue ver, consigo ver o Cristo da minha casa, consigo ver o Cristo da Maré, consigo ver o Pão de Açúcar, consigo ver o fundão, a UFRJ aqui da minha laje. Mas eu, com certeza, assim, ter uma laje também é um lugarzinho que tem uma promoção ali de saúde também, porque a gente consegue fazer um churrasco, consegue fazer uma confraternização, né? Consegue fazer um exercício também, né? Consigo utilizar também para um ensaio, né? E também a laje é um lugar de possibilidade muito grande, assim, para muitas coisas aqui na Maré, com certeza. Gostei muito da pergunta aí. A pergunta vai direto ao ponto, né? De construção de alternativas que não são exatamente alternativas pensando na produção do bem-estar, mas é a vida, é a cultura, é o dia a dia, né? Aquilo que você faz para
para tornar a sua vida melhor, né? Eu acho que a gente podia também circular um pouco essa nossa discussão pensando na maneira como outras formas de atividades que nós fazemos e que têm um papel na diminuição das nossas manifestações de estresse, de ansiedade, de angústia, de tristeza. Por exemplo, atividades relacionadas, chamadas de alternativas, que são muito utilizadas e cada vez mais utilizadas até pela própria a saúde, que são as atividades de meditação, né? É o uso da meditação como alternativas para poder lidar com momentos de ansiedade, a meditação com várias técnicas diferentes, várias formas diferentes. Acho também que buscar formas de lazer que sejam assim específicas de cada um. As favelas e comunidades são muito ricas na produção cultural, por exemplo, de música, né? O Anderson falou do slam, mas de vários tipos de música, várias formas de música, né? Que são, sem dúvida, uma experiência extremamente positiva para lidar com a angústia, né? Com a angústia do dia a dia. Nós estamos falando aqui da angústia do estresse do dia a dia, né? Não só desses tempos difíceis que nós estamos vivendo, da pandemia e desses tempos muito penosos que nós estamos vivendo do ponto de vista da vida do nosso país, né? E aí eu queria colocar uma questão também para vocês sobre a questão da espiritualidade. Porque é claro que não existe ninguém que não tenha um componente da sua vida mental, da sua vida psíquica, que seja ligado ao espiritual, ao transcendente, de acordo com as diversas crenças, né? Não estou falando de crenças determinadas, eu estou falando desse componente da espiritualidade, que é muito forte na nossa cultura do Brasil, né? Aí não é uma questão só das favelas e periferias, é na cultura brasileira. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, porque eu sou daqueles que acham que a espiritualidade é um componente que deve ser valorizado na busca de alternativas para lidar com o mal-estar do dia a dia, o mal-estar mental, o mal-estar psíquico do dia a dia. Mas queria ouvir a opinião aí, o que vocês pensam também sobre isso. E eu não estou falando, nós sabemos que temos uma questão religiosa, não é isso? Eu não estou falando dessa questão religiosa, tá? Fulano é da religião tal, outro é da religião qual religião que... Eu não estou falando, na verdade, de uma verdade religiosa, eu estou falando da experiência, porque verdade cada um tem, não é isso? Religiosa, né? Eu estou falando dessa experiência espiritual. Aí deixo o livro aí para a gente comentar sobre isso. Quer começar, Patrícia? Quero sim. Então, eu até pouco tempo eu era católica, né? Então, a espiritualidade dentro das favelas da comunidade, na verdade, como eu vejo, é uma identificação que você vai ter de muitas pessoas que não vão ter muitos acessos, mas através da fé, da espiritualidade, e aí até mesmo da renovação de esperança. Né? Porque quando a gente fala de fé e de religiosidade, a gente fala muito da esperança de dias melhores. Então, quando você vive uma realidade que você, nitidamente, se você for olhar racionalmente falando, você não levanta da cama, né? Porque você não tem a água, você não tem a luz, você não tem o esgoto, você tem uma cultura do patriarcado, onde que, infelizmente, as mulheres das favelas, as negras, que são as mais violentadas, os nossos jovens são os que têm menos perspectivas.
né, de vida. Se você for fazer uma análise da nossa comunidade carcerária, você vai ver o nível de escolarização e quem são que tem os menores níveis dentro da comunidade carcerária. Então, quando a gente fala da fé e desse incentivo, né, quando eu comecei falando que a minha família é uma família que tem do umbandista, candomblessista, budista, não tem um ateu na minha família. É uma coisa engraçada, porque eu tenho minha família toda é de favela, né? Minha família toda. Eu não tenho artistas na família, artistas famosos, eu não tenho. Minha família toda, todas as minhas origens foram de favela, nós não rompemos isso. Né? Não conseguimos romper e acho que nem queremos romper também. Eu posso até sair da favela, mas a favela não vai sair de mim. Então, assim, eu consigo perceber que essa espiritualidade é o que faz, o que vai mover a esperança, sabe, Pedro? Não tem outra palavra, não sei se o Anderson vai concordar comigo, mas é aquela velhinha para Nossa Senhora. Eu não estou falando da religião em si, mas é através daquele momento de reflexão, daquele momento que as coisas podem melhorar. Né? E muitas vezes, e a gente falando da espiritualidade, né? E aí, mesmo não falando de religião, é nisso que muitos grupos crescem dentro das comunidades. Porque aonde que eu não tenho perspectiva, porque uma coisa é você ter perspectiva no cara que lê o conto sei lá, o conto do Monteiro Lobato. Eu não gosto muito de falar dele, aprendi que eu não posso muito falar dele, mas que aprendeu a literatura infantil com na barriga da mãe, sabe? Outra coisa é o cara que, porra, aprendi a ler, bicho, com jornal velho, com gente morta no meio da rua. A gente não tinha livro, a gente não tinha acesso a essa cultura. Então, quando você vai ter a Bíblia, que todo mundo tem acesso, e aí todo mundo tem acesso mesmo, e às vezes o cara é analfabeto, mas ele vai escutar aquela reflexão na hora da Ave Maria. E eu estou te falando isso no meu tempo da favela lá atrás, ainda existe isso. Então é isso que vai dar esse incentivo. E brigar, e aí, Pedro, é muito interessante esse tema que você traz, porque o que eu vejo na galera de vanguarda, muitas vezes, é menosprezar essa espiritualidade, né? Ou não valorizar essa espiritualidade, que é esse incentivo, né? Ou não valor. E aí é ligar a questão da espiritualidade, a questão de grupos religiosos, e a gente acaba não chegando nesse favelado, a gente acaba não chegando, e até mesmo na psicologia, a anticiência. Quando você vai falar para determinados grupos, ele vai falar que Deus cura tudo, mas realmente Deus, para ele Deus cura. Então, essa questão, esse magnífico que ele tem, né, nos orixás e em todos os seus deuses, que são muitos, né, graças, são muitos. Então, eu acho que é esse incentivo. E brigar contra isso, e não valorizar isso, dentro das comunidades, das favelas da periferia, é você ter que colocar a realidade daquela pessoa nua e crua, onde quando eu não tenho nada, se eu não tiver minha fé e a minha esperança de dias melhores, eu cometo o suicídio e vou embora. Não preciso viver. E o que mantém muitas vezes vive é essa fé e a mudança de dias melhores. Né? É aquele negocinho que a criança nasce, não tem o que comer em casa, mas a mãe bota uma figuinha dentro da blusa porque vai pegar mal olhado, sabe? É a criança ir para a rezadeira porque está com quebrante, porque a criança não, ela não tem nada, mas ela tem saúde. Isso é incrível, Pedro. E valorizar isso, sabe? Acho que é o caminho certo, gente. Sem dúvida. Diga, Anderson, e depois a gente vai comentar uma pergunta aqui, um comentário da Mariana Molica. Mas, Anderson, comente aí sobre essa questão da espiritualidade. Eu também concordo com a Patrícia. Eu acredito que a fé, né, a espiritualidade é um elemento importante, né? Eu acho que dentro assim da fé, né, dentro desse pensamento, né, de acreditar mesmo, né, de ter aquele pensamento em Deus, e são vários deuses, né? Tem os orixás também que são deuses, e tem várias religiosidades também, mas
é importante a gente pensar, né, que, pensando assim nesse lado da meditação, né, quando você faz uma oração, você faz uma pregação, alguma coisa, você se reencontra consigo, né, você está ali também conectado consigo mesmo, né, então isso é muito interessante, né, traz a calma, eu acho que é uma alternativa, né, é uma pena, né, a realidade de muitos brasileiros, né, com essa pouca escolaridade, né, que acaba se confundindo, né, mas eu acho que as duas coisas poderiam caminhar juntas, né, eu acho que a ciência está aí para mostrar isso, né, a gente precisa acreditar na vacina, né, todos nós precisamos acreditar na vacina, e é uma pena que ainda tem algumas barreiras, né, de certos públicos, né, mas eu acredito muito Claro. que a fé é importante. Claro. E é tão importante a esperança que tem havido coisas tão interessantes em relação à vacina, lembrando o que o Anderson falou, que as pessoas se emocionam a tomar a vacina. Não é isso? Se emocionam por quê? Por causa da esperança, se reencontram com a esperança. Sem esperança, a gente não dá 2 passos. Sem esperança, não existe saúde mental. A saúde mental não existe mesmo, porque a saúde mental tem que se basear também nessa visão de que algo melhor estará ali à nossa frente, né? Tem uma pergunta da Mariana Molica, que é a nossa coprodutora, idealizadora do programa, dizendo assim, seria legal falar um pouco sobre como os CAPs fazem uso da cultura e da arte para a promoção da saúde mental e como a equipe usa o movimento artístico da comunidade para o tratamento. Pois isso é super interessante, porque é um componente mesmo dos CAPs, o trabalho cultural. E o trabalho cultural nos CAPs que estão situados nas comunidades, hoje a gente ia ver isso com o Soca, se ele chegar a tempo, mas assim, não é só em algumas comunidades, em todas, né? O trabalho cultural está presente em todos os serviços do que a gente chama de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. A cultura está incluída. E eu acho também, a Patrícia falou uma coisa ali importante, que a gente tem que... Esse componente da cultura, ele se liga um pouco com a questão da espiritualidade, na verdade? Tem uma ligação, porque tem uma coisa também que é dessa coisa da sensibilidade, de coisas ligadas também à própria... Mariana Molica falou, a ancestralidade, não é isso? Coisas de cultura. A cultura é muito ligada a uma coisa mais simbólica, profunda que tem na nossa vida, né? E sem isso a gente não... São as nossas maneiras de nos defendermos desse sentimento de desamparo que a gente tem, né? Agora é um desamparo real diante da pandemia e diante da situação que o país está vivendo com esse tipo de governo que tem aí, mas na vida mesmo cotidiana, a gente passa por situações que são situações de fragilidade, né? de desamparo. Então, essa questão das atividades culturais são muito, muito importantes não só para os CAPs, né? Para os serviços de saúde, de uma forma geral, mas na saúde mental ela é uma questão absolutamente decisiva. Tem uma ouvinte nossa, Maíra Rangel de Medina, que ela faz um comentário aqui dizendo como é importante falar da saúde mental, porque a saúde mental é muitas vezes colocada embaixo do tapete. E pergunta, não seria importante a OMS veicular campanhas pró-terapias, pró-terapias e psiquiatria? Então, o que vocês acham da pergunta? Não precisa ser pró-psiquiatria nem pró-terapia. Eu posso falar? Eu acho que tem que fazer campanha. Eu sou a favor, viu, Anderson, de campanhas de promoção de saúde mental. Entendeu? Campanhas de promoção de saúde mental. Não necessariamente campanha para buscar terapias ou para buscar... Porque isso é uma parte. As terapias são importantes, mas existe que é o tema do nosso programa hoje. Existe alguma coisa
que está antes da terapia e antes da psiquiatria, que é o autocuidado, a promoção do bem-estar, essas ações culturais. Mas diga aí, Anderson, e depois a Patrícia, acho que já está se mexendo para falar sobre isso aí. Eu acho que essa daí é interessante, né? Pró-terapias, né? Eu acho que pró-arte, pró-manifestações artísticas na favela, mais investimentos para a área da cultura, né? Para essas promoções, né? Mais investimentos para áreas esportivas também, né? Aqui na Maré nós temos a Vila Olímpica da Maré, né? Tem piscina, tem tudo, mas falta ainda um grande investimento para ter mais alternativas de esportes, né? Então, eu sou pró mais ações culturais, né? Que servem também como terapias, né? Como alternativas terapêuticas, né? Como se diz aí. Eu acho que eu estou nesse caminho aí, Pedro. E também no sentido, como diz a Maíra Rangel ali, de ampliar o acesso às terapias quando elas são necessárias, né? De fazer uma campanha para que todo mundo, quando tem a necessidade das terapias, da psiquiatria, da psicologia, possa encontrar esses serviços quando eles são necessários. Mas antes também da busca dos serviços, tem a questão do cultivo dessas formas de autoproteção, autocuidado, e a Patrícia já ia comentar alguma coisa também sobre isso. Patrícia. Então, eu concordo com o Anderson, né? E acho que a gente tem que incentivar, sim, a questão da ciência. Eu acho que eu sempre falo isso aqui. Eu acho que um programa como o de hoje, a TV Portal Favelas, trazer pessoas capacitadas, renomadas, eu acho que já é uma forma da gente a gente está trazendo essa necessidade não só das campanhas, mas principalmente do autocuidado e do autoconhecimento. E quando a gente fala de comunidade, a gente vai falar de ambientes que têm ferramentas enormes, conhecimentos teóricos de vida, experiências. Hoje nós perdemos o Nelson Sargento com 96 anos, né? E aquele homem, ele, salve Nelson Sargento, né, me conheceu na Mangueira, eu sou da Mocidade, e é um amor, né? Assim. E aí você vê quanta sabedoria essas pessoas trazem. Então, é lógico, todos os saberes são importantes, a ciência é importante, mas o saber popular através da cultura, né, através da fé, isso que a gente estava falando agora, através da medicação com eu mesma, através da minha autoexpressão, sabe? Nem quando eu pincho, eu vou lá, vou fazer um rabisco no muro, que as pessoas falam que é vandalismo, muitas vezes, que fomos muito marginalizados também. Né? Quando você vai ver a história de Basquiat, você vai ver que o cara, sabe, é um artista incrível, que toda a sua loucura ele expressava, né? E aí eu falo de Basquiat, mas a gente vai ter outras pessoas, a gente tem artistas assim dentro da comunidade potenciais, e muitas vezes essa capacidade ela não é posta para fora. Então, por exemplo, eu como psicopedagoga, eu vejo muito a questão da Ritalina, né? Hoje a Ritalina ela é essencial para as crianças. Todo mundo agora tem a hiperatividade. Então é muito perigoso, porque você vê crianças que têm um alto nível, capacidade cognitiva de criação prostrados, porque então isso é muito perigoso quando a gente fala realmente das terapias psiquiátricas, eu não estou falando que não é necessária, mas sem valorizar o que eu tenho de origem, o que eu tenho na minha raiz, né? A minha descendência, a minha ancestralidade, através da fé, através da minha arte, através do meu samba, através do meu batuque do tambor da macumba. Entendeu? Aquele barulho do trem que a gente consegue identificar, que é hora de levantar, porque o dia está raiando, a gente tem que produzir, a gente tem que trabalhar. O último trem, quem mora na Zona Oeste sabe disso, a gente sabe identificar o primeiro e o último trem. Então, tem coisas que a gente tem que valorizar. Então, assim, eu sou pró-cultura, eu sou pró-ancestralidade,
E, é lógico, valorizamos as terapias, mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que todas as campanhas são interessantes, mas a gente precisa muito mais, como favelado, dessa valorização do nosso terreiro, do nosso espaço, do nosso quilombo. E aí, a partir daí, a gente consegue identificar, pelo menos, de onde o tiro está vindo. Agora, a saúde mental, a gente consegue também, com esse autocuidado, Pedro. E aí, na favela, a gente vai ver muito isso, né? As pessoas, elas se ouvindo. E o favelado também. Hoje, se você entra no ônibus, por exemplo, quem é psicólogo, você entra no ônibus, uma pessoa fala a vida dela toda, porque ela tem uma necessidade de ouvir. Ela fala a vida dela toda, da central até Bangu. E aí você sabe todo o problema que a pessoa... E às vezes é ruim, porque a pessoa desembarca no meio do caminho, dá vontade de você falar, mas e aí, como que concluiu? Sabe? E você faz amigos. Então, o favelado é isso. Ele não tem que ter tanta reserva, sabe? Essa questão do divã. O nosso divã é dentro do nosso ônibus. Onde que a senhorazinha fala que não aguenta mais a filha dela. Que ela vai chegar em casa, a garota responde, ela não sabe lidar. E a outra que nunca viu na vida. Começa também a falar da experiência e realmente, às vezes eu saio aliviada quando eu escuto, porque eu sei que um cuidado, esse autocuidado, essa troca é interessante. Então, assim, antes da gente falar das terapias tradicionais, a gente tem que falar dessas terapias, sim, da favela que existem. E aí, Pedro, são muitas. E a gente que está lá, o pessoal do CAPS, eu trabalho com a galera do CAPS, gente, que atua diretamente com a população de rua. Então, eu vejo o avanço que tem. E a luta da gente também antimanicomial, né? Porque essas terapias também tem muito que estão ligados a essa questão. Então, a gente tem que... Hoje, com o Bolsonaro, a gente tem que ter muito cuidado nessas pautas. É a minha opinião, tá, gente? Sem dúvida. E nós estamos fazendo esse programa aqui no mês de maio, que é o mês da luta antimanicomial, né? Já tivemos vários eventos comemorando a luta antimanicomial, e a luta antimanicomial também, ela sabe valorizar esses componentes da cultura, né? Quer dizer, da cultura, do autocuidado, da não medicalização. A medicalização significa o uso inadequado, excessivo, substituir por medicamentos aquilo que pode ser feito pelos recursos da cultura, da sociabilidade, do encontro entre as pessoas, né? E do dia a dia. Agora, eu queria também lembrar, foi muito bom, Patrícia, essa lembrança, vamos fazer uma homenagem ao Nelson Sargento, né? O Nelson Sargento, esse artista, um dos maiores artistas populares brasileiros, né? Que se dedicou também, quer dizer, não só à música, mas depois ele se dedicou à pintura, né? E pintava super bem, né? Ele virou um pintor excepcional, que nos deixou hoje, né? Olha, eu tenho uma questão aqui, eu vou pedir para a gente fazer ali o anúncio da vaquinha da TV 247, que é extremamente importante, porque a TV 247 é um canal de comunicação popular. Ou melhor, desculpe que eu confundi, a TV Portal Favelas, porque a gente vai ser transmitido pela TV 247. É um canal de comunicação popular que depende da contribuição de todos. Então, tem aí o QR Code para quem quiser contribuir, mas tem também o endereço ali para quem quiser fazer a contribuição da vaquinha para a TV Portal Favelas. Por falar na luta antimanicomial, eu tenho um ouvinte nosso, que é o Cleiton Nogueira. O Cleiton Nogueira, ele atualmente é morador lá do Distrito Federal, acho que ele mora na Ceilândia, me parece. Ele participou recentemente de um debate sobre a luta antimanicomial, e ele me pergunta aqui para falar um pouco sobre a proposta da WAPR. A WAPR é uma associação de reabilitação psicossocial. É mais uma associação, então eu fico feliz de saber que o Cleiton está aqui nos vendo, né? Quer dizer, a gente foi divulgado e tal. E o Cleiton é uma associação da qual ele está
está participando agora. O Cleiton contou a história dele. A Patrícia está falando dessa coisa da história, das pessoas contarem a própria história como uma maneira também de compartilhar a sua esperança, né? Ele contou uma história muito, muito bonita de superação dessa questão da vida. Eu posso falar porque ele falou publicamente, né? Da vida antes restrita a internações involuntárias em comunidades terapêuticas. Ele ficava longos meses e tal, aí conseguiu dar a volta por cima, sair dessa situação, ali, que está colocado ali, dessa situação das comunidades terapêuticas. E ele participou dessa entidade aí, que chama Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial. Quando a gente fala dessas questões relacionadas à saúde mental, cultura, espiritualidade, comunidade, isso tem um pouco a ver com esse campo que a gente chama também de reabilitação psicossocial, que não é só, digamos assim, não é uma saúde mental que pensa na perspectiva psicossocial, né? Mais social, uma perspectiva mais ligada ao dia a dia, à cultura, né? Mas, então, é isso. Eu acho que a gente conseguiu aqui colocar essa valorização, não é, Anderson e Patrícia? Essa valorização das atividades, do autocuidado, como cuidar de si, como pensar incorporando a esperança. A esperança é um componente muito necessário para a nossa vida diária. É claro que você pensar assim, se a pessoa está tão chateada, aborrecida, deprimida, como é que ela vai ter esperança? A gente tem que dizer assim, tente ter esperança, procure ter esperança, olhe os aspectos que suscitem a esperança, pensem naqueles aspectos que construam a possibilidade da esperança, converse com pessoas que fazem parte das suas amizades, da sua rede de solidariedade e tal. Porque o autocuidado também é o cultivo da amizade e da solidariedade. Não é? É uma coisa de dividir com os outros essa experiência, compartilhar. Isso nos ajuda também a vencer esse sofrimento do dia a dia. Bom, eu vou dar uma rodada agora na palavra aqui, vou passar primeiro para o Anderson, e depois vou passar para a Patrícia para a gente ir caminhando para o encerramento do nosso programa de hoje. A gente está com 10, 12 minutos ainda de programa, podemos falar ainda à vontade. Se vier alguma outra pergunta, algum comentário, a gente coloca aqui. Tem comentários gerais? Tem, mas o que aparecer aqui eu coloco, tá? Enquanto vocês estão falando. Anderson, pode falar. É isso, eu vou mandar um abraço aqui para o Cleiton Nogueira. Eu trabalhei com o Cleiton Nogueira num projeto que rolou ano passado. É um cara fantástico, está aí na luta também, dessa história, né? História tão importante, né? Que inspira todos nós. Tem um trabalho incrível também com geração de renda, né? E todo mundo que está aí assistindo, né? E é isso que eu acredito. Eu acredito que juntos a gente pode promover tudo isso, né? Eu acho que a socialização, né? Eu acho importante, né? Quando a Patrícia fala, né? Desse lugar da escuta, né? É muito importante dar escuta também, né? E ter escuta. Receber escuta é bom, mas dar escuta também é bom. Principalmente nesse momento que a gente está um pouco fragilizado por toda essa questão que está ocorrendo no nosso país, né? Com essa política que a gente sempre tem que falar, né? Que não presta, mas como num programa como esse, né, é tão importante, Porta Favelas, com pessoas tão especiais como o Pedro e a Patrícia Félix, é uma honra estar aqui, estou aprendendo muito e estou bem feliz. E viva a arte, viva a cultura, viva a maré, viva as favelas do Brasil todo. Um beijo, pessoal. Obrigado, Anderson. Ainda teve até aqui a Maíra, ainda tinha feito um comentário que seria bom se você falasse mais sobre o Islã nas favelas e tal. Mas isso, digamos assim, isso vai render talvez um outro programa, né? Mas o Islã como forma de resistência e cultura nas favelas, né?
E o próprio Cleiton está dizendo aqui, está comentando que teve o prazer de trabalhar com você, viu, Anderson? Trabalhar com você. Então, vamos agora passar para a Patrícia. E o nosso tempo está caminhando assim, mas ainda temos um tempinho. Patrícia. Então, quero agradecer a todos aqui, né? O tempo corre, esse programa é sempre maravilhoso. Eu sempre quero mais, Pedro. Por isso que sempre me convide, a gente vai estar sempre aqui. Mas a Maíra é minha parceira do Conselho Tutelar, conselheira tutelar da Rocinha, né, que contribui muito com a questão das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Obrigada, Maíra, por estar aqui com a gente, dando essa força, né? E quando o Pedro traz esse tema aí, falou da questão do autocuidado, eu acho que o TV Portal Favelas também foi uma organização dos próprios favelados para a gente da FAO trazer as nossas problemáticas, né? E trazer não só as nossas problemáticas, mas também nossas soluções e nossa forma de ver as coisas acontecerem. Porque dentro da favela e dentro das periferias, a gente tem muito a questão da imagem do subalterno, né? Então, quando você nasce, você vai ter uma criança que vai ter uma educação subalterna. Quando você é uma mulher, você é uma mulher subalterna. Quando você é um adolescente, você vai ser um adolescente subalterno. Então, a gente já nasce predestinado pelo sistema capitalista que nós somos seres de terceira categoria, né? Porque, vou te falar, tem animais aí que estão com mais privilégio do que criança, né? Então, assim, isso dentro da saúde mental, isso interfere muito. E quando você conversa com o Anderson na sua construção, e aí tem várias pessoas, na Vila do Vintém, nós temos uma escola de balé maravilhosa, onde nós temos bebês, sabe, que elas já tiram essa questão do lúdico, do erudito também, porque na favela também não é só tambor, nós temos várias ramificações, nós temos o slam, nós temos o funk, onde que esses jovens fazem as suas tribos, né? E eles se reúnem ali. Então, e a gente tende, enquanto sociedade burguesa, descriminalizar e não valorizar. Ou tentar capitalizar para nós, como foi a questão, para a burguesia, como foi a questão do samba. Né? Hoje, uma escola de samba, minha mãe é presidente de aula de uma escola de samba, é fundadora da mocidade. Hoje, dentro de uma escola de samba, nós não tivemos carnaval, uma pessoa da favela não consegue desfilar porque não consegue pagar uma fantasia, né? Porque teve uma capitalização do que é o samba. O que é a escola de samba hoje? Aí ficamos com os pagodes, né? Aí hoje, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente está sempre sendo capitalizados. E a nossa cultura é isso, é arte, é vida. A gente escuta assim, Beethoven, a gente escuta o cara do sorvete. Então a gente identifica isso, as crianças gostam disso, né? E a gente também gosta do nosso batuque, do barulho do nosso trem. E a saúde mental é isso, cara. Acho que a gente tem que estar formando pessoas que valorizem realmente o que a gente tem no território, Pedro. E mais uma vez, muito obrigada para você botar todo o teu conhecimento e a tua experiência para estar dividindo aqui com a gente. A favela agradece, a favela existe e existe. E viva o povo do Jacarezinho, que tem uma galera que está me ouvindo. A gente está junto. E esse luto vai virar luta. E a luta, a gente não vai cair. A gente vai cair em pé, atirando, sambando e tomando o nosso gelo. Porque a gente é feliz. É isso aí, Patrícia. Muito, muito, muito bonito isso que você está falando. Viva o povo do Jacarezinho. Nosso abraço ao povo do Jacarezinho. Estamos juntos, né? E vamos conseguir construir um mundo melhor do que essa situação que a gente tem vivido, especialmente no Rio de Janeiro. Queria lembrar as pessoas até que lá na Estamira a gente fez uma discussão sobre a chacina do Jacarezinho e foi muito... Foi aquelas discussões que fazem com que as pessoas olhem para frente, para o futuro, ganhem força para lutar, não é isso? Mas reverenciem os seus mortos, né? Possam chorar os seus mortos, mas possam olhar para frente
para a gente construir um país que seja livre dessas situações de violência, de racismo, de machismo, de milícias, de violência, de toda essa situação que tem aí. Pois bem, hoje eu acho que a gente deu conta de fazer uma discussão que eu acho o nosso objetivo aqui, da Patrícia, do Anderson e meu, foi colocar para vocês aqui. Eu quero lembrar que o Soca teria participado, mas ele teve um imprevisto, colocar para vocês a importância também de tomar a saúde mental nos seus aspectos, que são os aspectos do cotidiano, do dia a dia. Saúde mental não é só doença mental. A saúde mental é a doença mental, a loucura, a doença mental grave. A saúde mental pode também se manifestar na forma desse sofrimento do dia a dia, e é extremamente importante que a gente valorize, cultive, estimule, apoie todas as iniciativas que produzem essa experiência de bem-estar para as pessoas que moram nas favelas e periferias e para todas as pessoas que moram também em todas as regiões de todas as cidades, né? Esse tema da promoção da saúde mental é um tema muito importante para o que nós chamamos de reforma psiquiátrica e luta antimanicomial. Promoção da saúde mental. Não se trata apenas de fechar os manicômios. Já estão sendo fechados e há um risco de voltarem, porque esse governo aí gosta de manicômios, gosta de violência, gosta de prisão, mas esse risco também nós não devemos superestimar, porque nós avançamos muito na reforma psiquiátrica, na criação dos CAPs. Hoje a gente tem 2.700 CAPs no país, Centros de Atenção Psicossocial. Isso não vai fechar, entendeu? Eles não vão fechar esse serviço, que a população precisa deles. Mas o que eu quero dizer é que tem um componente, e aí a Patrícia mencionou a questão da Ritalina, que tem um componente que nem tudo é o tratamento tradicional, médico ou mesmo psicológico. E existe uma parte do cuidado com a saúde mental que depende da construção, da forma como nós organizamos a nossa vida. Não é isso? De certa forma, depende de frequentar a laje, como foi feita a pergunta dos colegas, depende de saber compartilhar o espaço, compartilhar a alegria, compartilhar a tristeza também. Compartilhar a tristeza ajuda a enfrentar a tristeza, não é? E desenvolver todas a incrível capacidade criativa que a população brasileira tem, que o povo brasileiro tem, porque através da criação, da criatividade, a gente consegue enfrentar esse sentimento que muitas vezes é muito forte, um sentimento de desesperança que às vezes acomete a todos nós, eventualmente, principalmente num contexto como esse da pandemia e desse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Então, eu acho que colocamos o tema da promoção da saúde mental, do autocuidado, da arte, da cultura, do lazer. Esse tema certamente voltará nos outros programas aqui do Saúde Mental nas favelas e periferias, e na última quinta-feira do mês de junho, nós teremos mais um programa, e aí estamos abertos também a sugestões sobre os temas a abordar, etc., mas temos muitos assuntos importantes a abordar nessa questão de saúde mental, né? Saúde mental em favelas e periferias. Uma pessoa que estava nos assistindo falou que é tirar debaixo do tapete. Não sei se foi a Maíra que falou isso. É isso mesmo, a gente tem que tirar debaixo do tapete os temas relacionados à saúde mental. A saúde mental tem que fazer parte do nosso dia a dia também. As discussões sobre saúde mental têm que ser um tema para frequentar o nosso dia a dia, e eu acho que esse programa tem um pouco essa finalidade, né? Então, muito obrigado, Patrícia Félix, mais uma vez estando aqui com a gente. Muito obrigado, Anderson Olli, excelente a sua participação. Obrigado lá aos colegas que trabalham com o Anderson lá também no projeto da Estamira.
que é a Frente Stamira de CAPES. A própria Stamira é uma figura extraordinária, né? Porque a própria Stamira tinha uma criatividade imensa no jeito de falar, no jeito de pensar, para enfrentar uma situação de vida absolutamente desfavorável, como era, né? Penosa, como era a situação de vida da Stamira, a Stamira que se tornou famosa por conta do filme, do documentário feito sobre a vida dela. Pessoal, então ficamos por aqui. Muito obrigado. Obrigado também ao Tais, que nos ajudou aqui, o Tais Assunção, aqui na técnica, né? Conduzindo o programa, e até um próximo programa. Um grande abraço para vocês.